Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio aqui do podcast. Eu sou o Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com o Leonardo Teixeira, cinéfilo. E como amante do cinema, hoje nós vamos falar de um filme bem interessante, um filme que traz muitas reflexões sobre ego, vaidade, aceitação também, assim como O Som do Silêncio, que vou até deixar linkado aqui no card pra gente. Não é a mesma questão, mas é uma nova percepção de vida que o personagem ele vai tendo ao longo da trajetória dele do filme, entendeu? E o filme de hoje é Vanilla Sky, de 2001, e ele é um remake de Abra los Ojos, de 1997. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje, né, Léo? Gostei do espanhol aí no Abre los Ojos. É, cara, tô empolgado. Já aviso que foi o filme que eu mais gostei de todos que a gente fez até agora. Assim, Tom Cruise. E já adianto que tem Penélope Cruz e Cameron Diaz, que eram duas das minhas crushes quando eu era criança. Então, assim, não falta atrativo no filme. O elenco tá recheado, né, cara? A gente vai até falar isso mais pra frente. Tem, tipo, muitas pessoas que depois já estavam famosas ali na carreira dela já, mas que depois ficaram mais famosas ainda, bombaram em outros filmes, né? E tá todo mundo ali, como a gente sempre traz aqui, filmes recentes, mas também trazemos filmes mais antigos, tá todo mundo ali bem novinho e tal. Mas tem a Tilda, tem a Penélope Cruz, tem Tom Cruise, Kurt Russell. tem Kurt Russell, tem um outro personagem lá que eu esqueci o nome dele, que é o advogado, que também é Jason Lee. famoso. Tem o Jason Lee, que é o amigo que no Vanilla Sky ele faz o Brian, né, que é o amigo do Tom Cruise, que, cara, é um ator muito subvalorizado, eu acho. Eu acho esse cara um ótimo ator. Ele tá em outros filmes, né? Tipo, Quase Famosos e É do mesmo diretor, Heartbreak. inclusive, né? Sim, Cameron Crowe. E, cara, ele é muito bom ator. Ele entrega muito bem, tipo, comédia, drama, o cara é muito bom. Mas, assim, é pouco conhecido. Tem ator que ali no caso, cara, tem a gente como ator também tem muito, a gente tem que se jogar, tem a nossa experiência, tem a nossa trajetória, mas também a gente tem que contar muito com a sorte, né? Às vezes o cara não é bem visto ali naquela galera, não consegue outras oportunidades, às vezes fica estacado ali, fica parado ali, não consegue uma oportunidade de um papel tão importante, né? Ele é sempre o coadjuvante, né, no caso, né? Ele nunca consegue um papel de destaque. Ele teve destaque mais em série, assim. Ele teve uma série, eu acho que era de comédia, que durou umas 4 temporadas. Meu Nome é Earl, de Uhum. 2011 a 2015. Mas fora isso, filme, normalmente, nessas produções maiores, ele é coadjuvante, né? Sim. Mas é um filme Só que eu também lembrando, tô. Oi, Léo? não, só lembrando que Vanilla Sky, é, na verdade, remete a um quadro do Monet, né? Sim, sim. Que ele até comenta no filme também, mas é o céu do Monet, basicamente. É que é o quadro preferido da mãe do personagem principal, né? Que é o Uhum. Bom, e assim, já falando um pouco mais sobre a sinopse, né? A sinopse, nós temos basicamente aí três personagens principais que estão ali na trama novamente, né? Tem algumas horas que aparecem alguns outros para complementar. Mas temos o personagem principal, que é o David, que é um playboy que herdou ali uma, uma, uma empresa, né? Um editorial ali de três revistas importantes de Nova York, que o pai dele que era o dono. E aí o pai dele e a mãe dele faleceram. E aí ficou de herança pra ele todo aquele mundo, né? Todo aquele universo, aquele império das três revistas importantes que são conhecidas ali nacionalmente e internacionalmente também. E devido a um acidente de carro que ele sofre, ele tem esse mundo dele todo indo por água abaixo. Então ele era uma pessoa muito vaidosa e devido a esse acidente ele sofre sequelas, ele fica com o rosto desfigurado. E ele tem que saber lidar com isso ao longo da vida dele, né? A sinopse basicamente é essa. E aí ele traz vários questionamentos, né? O que é felicidade pra gente? E aí eu te pergunto, Léo, o que é felicidade pra você? Um ponto aí pra gente começar a nossa história aí. Não sei você, mas eu tracei uns paralelos do David
com o personagem do Christian Bale no Psicopata Americano. Uhum. Eu acho que os dois meio que é a mesma vibe ali, né? É o cara como um bom bilionário herdeiro, né? Então nunca trabalhou na vida pra nada, sempre foi rico, sempre teve tudo. É o cara bonito, o cara que consegue conquistar todo mundo que ele quer, tem um ótimo carro, né? Então a vida dos dois ali é basicamente igual, só que o Christian Bale, né, no outro filme, ele sente um vazio por dentro, né? Ele não tá satisfeito. Enquanto que o David, ele acha a vida dele perfeita, né? Pra ele Um tá bom tudo vivan, né? ótimo. É, ele tá tranquilão. Pra ele tá tudo certo, continue assim. Só que é o que você falou, né? Pelo acidente lá, ele começa a rever isso. E se você parar pra pensar, esse filme, assim, não é todo mundo que eu acho que vai curtir, porque ele tem um pouco de ficção também, né? Um pouco de Uhum. ficção científica, assim. Então, é um pouco mais complexo. Mas, durante todo o filme, eles vão dando algumas pistas Sim, sim. sobre, Ele vai assim, deixando nada ali muito. nas entrelinhas, né? Toda vez um pouquinho, que, pô, tipo, esse negócio tem alguma coisa diferenciada, né? Se você assistir de novo, você começa a ver e fala assim, pô, por que isso aí, né? E o negócio que aparece no final, aí você meio que vai juntando as peças para conseguir decifrar o que realmente acontece, né? Inclusive isso o que é felicidade para você? Acho que tem umas 5 pessoas que perguntam isso, né, durante o filme. Sim, E eu, sim. igual, abre os olhos, abre os olhos. Também são duas, três vozes diferentes, né? Uhum. É, Então, pô. e cara, só antes de eu esquecer, Uhum. os diálogos desse filme são muito bons. Sim, sim. Assim, Tanto o a dele com gente o não. médico, com o diálogo final lá que ele tem com outro rapaz lá também, são bem interessantes mesmo. Todos os diálogos, ele com as mulheres, com um amigo dele, com. Todos os diálogos são muito assim, cheios de conteúdo, sabe? Não só do filme, mas sobre questões do dia a dia. E eu achei isso muito maneiro, tem muita referência pop, né? Vamos dizer assim. Tem a capa do álbum lá do Bob Dylan que ele Aham. Da rua, aparece né? junto, meio que Sim. replicando, e depois mostra no filme os quadros. Os posters E também, né, de filmes antigos lá. Não, e diálogos que te fazem pensar, eles vão conversando. E a gente daqui a pouco vai entrar no filme, né? Vai começar a falar sobre isso, mas assim, um negócio que é difícil de você ver. Que normalmente os diálogos, sei lá, um John Wick. Os diálogos são só para movimentar o filme, né? Mas o importante são as cenas de ação. Sim. Enquanto que aqui acho que o principal são os diálogos. É Sim, isso sim, que sim. move realmente o filme. E as cenas são só um andamento, assim, né? Não tem tanta faria tanta diferença, assim, mas os diálogos são muito bons. É um negócio meio Tarantino, assim, sabe? E todo início do filme Tarantino tem algum diálogo sobre eles falando alguma coisa assim, e faz muita parte, assim. Você consegue ver o dedo do diretor. E Uhum. o Cameron Crowe é um mestre nisso também, né? Um dos meus Não, diretores favoritos, inclusive. e o outro diretor que dirigiu o filme original, né, o espanhol, ele ficou muito feliz com tantas homenagens que o filme reverenciou ele mesmo, né? E aí ele fala que, tipo, é como se fossem dois irmãos de pais diferentes, mas que se curtem, tá ligado? Eles estão falando a mesma linguagem, mas de jeitos diferentes. E ele ficou feliz porque, às vezes, Hollywood pega um filme que, às vezes, é baseado num filme que já veio anteriormente e faz uma parada totalmente diferente. E aí o outro diretor ficou muito feliz, acho que é Alejandro o nome dele, se eu não me engano. Ele ficou muito feliz de ter sido trazido pelo Cameron e ter tido respeito pelo filme. Ele fazer. Então, tem diálogos que já são do próprio filme anterior, mas tem diálogos que ele acrescentou, mas acrescentou com respeito, com propriedade, que nem o Léo tá falando. E aí ele consegue trazer relações ali com filosofia, psicanálise, totalmente. Tem embasamento, que nem o Léo tá falando. Não é um diálogo vazio, né? Que tá ali só por falar pra poder preencher lacunas. Não, ele tem um papel ali. Ele é como se fosse um outro personagem, né? Então, quando os outros personagens estão conversando entre si ali, tudo se completa, né? Tanto a fotografia, quanto os sinais que estão ali, às vezes, de cenário, um símbolo.
entendeu? A máscara que a gente vai ver mais à frente, tudo isso tá casando ali, tudo em perfeição, né, Léo? E assim, não foi nem tanto tempo depois que o filme original é de 97, né? Isso. Esse de E o 2001. Vanilla Sky é de 2001, então 4 anos, o cara viu e falou, pô, quero fazer uma adaptação, né? E inclusive a Penélope Cruz participa dos dois filmes, né? Isso, ela Acho faz que o ela mesmo faz personagem. É. a... Então, Ambas as personagens da Sofia. Só que acho que no primeiro filme ela não tem sobrenome, mas aí nesse ela tem o Serrano. Hoje eu tô praticando meu. lembrando que o filme, eu acho que ele tá disponível na Paramount Plus, pra quem Não, quiser assistir. é na Netflix. Netflix. No Brasil, então, Netflix. Todo mundo aí só. Vale a pena conferir. Vai por Ah, é mim. porque o catálogo é diferente, né, Léo? Agora tu falou. É, Agora eu esqueci disso, verdade. Tu tá em Toronto. Eu falei contigo naquele dia, pô, tá disponível na Netflix, eu nem tinha lembrado disso. Tu assistiu por onde? algum... Então, depende. Esse, por exemplo, eu vi na Paramount Plus. Ah, Mas tá, pô. tem disponível na Amazon pra alugar ou né? Mas depende quando a produção original aí tá disponível, né? Mas Uhum, os filmes assim, aí nem sempre. Mas a gente conseguiu ver e valeu muito a pena. exatamente. E a gente agora pode falar um pouquinho, né, Léo, sobre a parte da ficha técnica mesmo, né? Pode começar por aí falando dos personagens, cada um sendo qual o ator, o diretor e tudo mais, né, Léo, por favor. É, a gente já falou até bastante, né? Mas o filme é de 2001, como a gente disse, dirigido pelo Cameron Crowe. O roteiro adaptado também dele, né? E com o ator principal Tom Cruise, né? Mega astro aí de Hollywood, Penélope Cruz, Cameron Diaz. O Kurt Russell faz o psiquiatra, né? Que conversa com ele, que é meio que é o David contando pra ele, né? Sobre a vida dele. E tem o Jason Lee, que é o Brian, que é o melhor amigo do David. E esse é o elenco principal, né? Aí depois tem os outros lá que a gente até comentou, mas são participações, né? Esses é o elenco principal do filme. Cara, sabe o que eu fui É, pensando esses dias? Agora, hum, só um parênteses aqui agora que tu tá falando dos atores. Que responsabilidade que deve ser filho da Penélope Cruz, né, cara? Porque, tipo, ela depois veio a ganhar o Oscar, né, por Vicky Cristina Barcelona. E é casada com Javier Bardem, que também tem um Oscar. E aí os dois têm, tipo, pessoas da família que são escritores, atores, diretores, produtores. Aí eu fico assim, tipo, se as crianças deles quiserem ser atores, né? Tipo, são dois atores que vão ser uns professores ali do caramba pra eles, mas mas vai ser uma puta vários responsabilidade, exemplos, né? né? Tem vários exemplos aí, né? A Angelina Jolie é filha do John Voight, né? Que é ganhador de Oscar. Inclusive o Kurt Russell, o filho dele também é ator. É Ah, isso eu não o, sabia, não. o Wyatt Russell, que inclusive faz o novo Capitão América. Não sei se você viu a série, Não, não cheguei a ver mas ainda, não. ele é o cara que entrou no lugar do Capitão América e tal, e depois acabou não sendo ele, né? Mas também tá no mesmo, na mesma prateleira do Jason Lee. É pouco conhecido, mas é ótimo. Ele é muito bom. Você conhece ele sim. É, tu lembra de Anjos da Lei? Aham, Anjo da Lei O com. Jonah Hill e o Aham. Tatum, que no segundo eles vão pra faculdade. Sim, sim. Aí tem um cara que joga futebol americano, um lourinho lá, que fica amigo do Channing Tatum. Ah, é filho do Então, Kurt Russell? é, Ah, eu não sabia não, cara. Que doideira. Não sabia que era filho dele, pô. é ele. Acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez. E ele os dois, né, tanto o Kurt Russell quanto o White, que é o White Russell, que é o filho dele, né, são muito ligados em beisebol, eles já fizeram filme, documentário sobre beisebol, então eu gosto bastante dos dois. Pô, e a gente pode falar que também, agora tu falou isso do Anjo da Lei, a gente pode falar que também um dia. Esse filme é muito bom, cara. Eu dei boas risadas quando, quando saiu o Anjo da Lei.
E o Tom Cruise, né, cara, que tem um catálogo de, sei lá, Bizarro, pelo né? menos muitos filmes muito bons. A década de 90 e 2000 só deu ele, né? Sim, sim. Acho que era ele Inclusive, e Brad Pitt dominavam aí tudo. não, inclusive foi engraçado que, tipo, nas primeiras cenas do filme, assim, que tá tendo um aniversário lá, aparece o Steven Spielberg lá. E aí, tipo, como se fosse um convidado da casa, né, do aniversário ali. E eles estavam já preparando pra gravar o Minority Report lá. E aí o diretor pediu um favor pra poder botar ele, tipo, de figurante, entre aspas, no filme ali. É. A gente vai falar de Tom Cruise mais pra frente, com certeza, né? Outros filmes. Sim. Não, não tem como, né, não falar. Mas vamos entrar no filme então? Vamos começar o filme aí. E a partir de agora é com spoilers, então fica ligado, quem já tá avisando aqui. Fica com a gente, depois você vai ver o filme, não, não sai antes não. Fica com a gente, assiste tudo aqui, e aí depois você vai ver o filme que você já vai tá Assiste que eu vou esquema. explicar tudo, aí depois você vai já se ligando nas dicas. Exatamente, que vai deixar pistas aqui ao longo do nosso caminho aqui. E a gente já começa o filme ali ouvindo. Abre os olhos, David, abre os olhos. A gente não entende muito bem, tá? A gente tem um panorama geral ali que a gente tá situado numa mansão não, desculpa, numa cobertura, ali perto do Central Park. Tu já vê que uma pessoa ali com dinheiro, né? E aí até no começo do filme tem a gente ouve a voz de uma mulher falando abre los ojos, que é tipo até uma referência, né, ao filme anterior. E aí ela fala novamente em inglês, abre os olhos e tal. E aí a gente começa a ver a vida ali do David, né? Ele acordando, tu vê que já é um quarto gigante e tal, com uma TV totalmente diferenciada que sai do chão, né? Então tu já vê ali que põe em 2001, toda aquela modernidade, então o cara tinha dinheiro também, né? E aí ele vai no espelho, vê que tem um cabelo branco, mas tu já vê que ele tá olhando ali pro espelho de uma forma apaixonada, né? Não é uma pessoa tipo assim, ah, eu sou bonito não, tipo, caraca, tô apaixonado por mim, cara, eu sou muito lindo e tal, não sei o quê. Tu já vê que é uma vaidade assim, né? É quase é um narcisismo, né? E aí ele vai lá, arranca o fio de cabelo branco que tá ali na cabeça dele e tal, não sei o quê. E aí ele sai pra passear, pega a sua Ferrari, aquela Ferrari clássica, uma Ferrari antiga e tal. E aí ele tá notando alguma coisa estranha. Tá vendo que as ruas estão todas vazias, pô, Nova York vazio, essa hora e tal. E aí ele vai pra Times Square totalmente vazia. E aí eu fico Não, pensando assim, pô, só que, é, eu que pensei em duas bizarro, né? coisas, né? A cena. Primeiro que dá pra ver que o filme é antigo, porque assim, você não consegue mais passar de carro na Times Square, né? Agora é fechado. Ah, eu não Como se sabia disso fosse um não. calçadão, né? Tipo, pode passar carro. Então já, assim, diferente, né? Já dá pra Já ver que ficou o filme é bem datado, antigo. né? E outra, quer dizer, não sei se eles filmaram realmente lá, né? Na Não Times filmaram, Square, mas filmaram. Eu fiquei até quanto que não pensando, gastaram? Aí, imagina, esvaziar tudo durante, sei lá, alguns minutos, tipo, sai todo mundo, evacua e deixa o cara passar aí sozinho. eu fiquei imaginando também mesmo. Eu fiquei exatamente isso, cara. Quanto que de dinheiro que eles não deram pra prefeitura de Nova York pra poder conseguir autorização pra parar a Times Square? Tudo bem que foi no domingo, mas mesmo assim, pô. Domingo de madrugada ali, tipo, 6 da manhã. Cara, Pô, mesmo assim Times deve ter Square, gente pra caramba, pô. Não para, né? você chega às 5 horas da manhã de terça-feira, tá lotado. Entendeu? Então, Tem muita gente lá tirando foto, então não, acho que imagina, não importa. imagina o rolê que eles devem ter dado pra custear aquilo ali, né, Léo? Não, bizarro, É, bizarro. E mas aí pode seguir. ele começa a ficar bolado, ele começa a estranhar, ele dá um grito lá, e aí ele acorda. Ele toma um susto, acorda. E aí ele vê que aquilo ali não passou de um sonho. Aí ele, pô, relaxa. Aí vai essa calma, aí começamos a ver tudo de novo. Aí ele acorda, desliga a TV, vai pro banheiro, tira novamente o cabelo e tal. E aí quando ele volta, tá a personagem da Cameron Diaz, que é a Julie, na cama dele. Oi, amor, não sei o quê. E aí ele, tá, troca uma ideia com ela, tu vê que ele tem uma relação, ele é uma amiga dele, com benefício, digamos assim, e aí ele tá ali, troca uma ideia com ela, mas ele, não grava mais nada no meu despertador não, porque a gente vai parecer que é casado e tal, mas que tu vê que é um set, né, ali. E aí ele sai, vai tomar café,
troca de roupa, se arruma e tal, e aí deixa ela também em casa, aí tu vê que ela tá toda feliz ali, toda radiante por ter passado a noite com o David novamente, que é um cara que ela admira. E aí ele sai pra passear novamente, vai pro trabalho, e aí tu vê que o carro já é diferente, é um Mustang agora, tal, não é a mesma Ferrari que ele tinha antes. E aí tu vê que as ruas já tão povoadas, já tem gente e tal. E ele vai encontrar o melhor amigo dele, que é o Brian. E aí ele troca ideia com ele, eles vão jogar squash, e aí a secretária dele tá ligando, já tiveram várias ligações perdidas, que ele tinha um compromisso das 10, uma reunião, pra ele não se atrasar, e tu já vê que é um cara que já não tem muita responsabilidade, né? Tipo, não me liga não Ele que eu tô como, ocupado, né? ele como Playboyzão. dono da empresa, ele não tá nem aí, né, cara? Tipo, eu sou o que eu quiser. Ah, não, mas você tem que tomar a decisão, qual cor, e ele. Cara, ele simplesmente ama a vida dele, não tá nem aí pra nada, né, cara? Ele tá jogando os quests dele, chega a hora que ele quiser. Ah, os sete anões estão te esperando, né? Que ele chama de sete anões é o conselho da empresa, né? Porque depois no filme fala, o pai dele morreu, deixou 51% para ele e 49% para esse conselho, né? E na cabeça do David, o conselho quer derrubar ele, né? Isso. Eles querem tomar o poder porque eles acham que o David é tudo que ele realmente é, né? Responsável, ele não liga pra nada, ele não sabe, não tem talento, é o que eles dizem, né? Ele não liga pros negócios, então assim, deixa quem sabe tomar conta, né? Mas Porque ele, assim, ele é o dono. é porque ele até fala que, tipo, ninguém enxerga ele como um adulto, né? Que as pessoas ainda o veem como uma criança de 11 anos, quando ele andava ali, enquanto o pai tava trabalhando, né, Léo? Mas é como ele se porta, né, cara? Assim, ele só é uma criança grande agora. Igual você falou, o cara gosta de sair de carro, ele chega atrasado, não aparece nas reuniões que tem que aparecer. E ele faz também pra provocar, né? Uhum. E chamam de sete anões porque são sete pessoas e cada um com uma característica, né? Esse daqui é o Dengu, esse daqui é o Zangado, não sei o quê, Soneca. E pode continuar. Não, e aí aí a gente tá exatamente nessa. Acho que tava falando uma coisa, era o retorno aqui. E aí, exatamente isso que o Léo tá falando. Aí a gente começa a ver ali ele chegando atrasado nas reuniões, meio que obrigado, sem ter vontade nenhuma. Tipo, ele prioriza outras coisas em relação à empresa, né? A empresa dele é o segundo plano, né? Ele não tá ligando se a empresa tá indo bem e tal, que até depois uma questão que eles vão levar mais pra frente, que é que ninguém tá mais lendo nada, né? Tipo, ninguém mais tá ligando pra ler revista, ler jornal e, consequentemente, deve estar caindo ali as vendas, talvez. Não deixa muito claro isso pra gente, mas fica subentendido, né? E aí, 2001 já tinha internet, então imagino que já tinha um declínio. Hoje em dia, a empresa deve ter falido, né? exatamente, isso aí depois a gente vai lá no final, eles vão dar uma deixa sobre essa questão da empresa, né, Léo? Depois tu, Uhum. tu lembra a gente voltar a falar sobre isso também. E aí, eles estão ali na reunião, tal, não sei o quê. Aí corta pra uma cena e tu já vê que a gente já tá em em outro lugar. A gente tá na prisão, a gente tá numa sala tipo de interrogatório. E ao longo disso a gente vai tendo a voz ali do psicólogo, né? Do psiquiatra que tá ali cuidando do David e fazendo as perguntas, né? Enquanto isso. Que a gente vê a voz do David narrando pra alguém, só que a gente não sabe pra quem que ele tá narrando, se é pra gente, pro público, ou se é pra um outro personagem. A gente começa a ver que ele tá tendo um diálogo ali, em segundo plano, um voice-over ali, e aí depois a gente é jogado já nessa cena do interrogatório. Ele perguntando quem são essas pessoas, aí tu vê que ele tava explicando justamente pra esse médico. E aí a gente vê que tem algo estranho, pô, ele tá preso, então ele cometeu alguma coisa de errado, que a gente não sabe. Tá com Ele tá, máscara, né? ele tá com uma máscara no rosto, a gente não entende por que ele tá com aquela máscara até então, porque isso vai ser mostrado só mais pra frente. E aí ali o médico vai falando pra ele, cara, agiliza o que você tem pra me contar, a tua história tá muito mal contada, tanto que tem um guarda na cela, né, que ele tá ali assistindo uma TV e fala, pô, tem um playboy, desabafa logo que tem que desabafar. E aí ele faz aquela pressão e ele até fala, pô, bom policial é uma policial, porque o médico trata ele super bem, super educado, com uma cordialidade com ele. Ele fala, cara, vamos agilizar essa parada logo, porque daqui a pouco vai ser o teu julgamento. E a minha palavra vai contar muito pro pessoal que tá
vendo ali tua sentença, né? E aí ele fala, pô, tu tá sendo aqui julgado por homicídio. Então é melhor você abrir a tua boca, contar justamente o que você tá passando, o que aconteceu com você, pra eu poder ver o que que eu posso te ajudar. E aí ele começa novamente, aí a gente entende que na verdade aquilo ali é um flashback, né? O que ele tá contando pra gente é tudo um flashback. Então ele vai contando ali a trajetória dele e a gente vai vendo tanto a imagem do passado quanto na teoria ali do presente. E aí agora a gente já é lançado pra uma outra cena. A gente já vê ali ele já comemorando, quem quer gelo? Trouxe gelo, não sei o que. A gente já vê que já tá numa mega festa, né? Se quiser pode continuar daí. É uma festa na casa dele, né? Ele tá comemorando, acho que é aniversário dele. Isso, isso. E assim, como a gente falou, um monte de gente famosa, né? E o pessoal querendo falar com ele, ele, tipo um mega star, né? Batendo high five com todo mundo. E, e aí chega o Brian, que é o amigo dele, né? E ele traz a Sofia. E assim, imediatamente o David já vê que ela é diferente das pessoas que estão ali, né? Ela não é rica, ela não, assim, não tem as melhores roupas, só que ele fica encantado com ela, né? E aí o Brian apresenta os dois e ele já começa a flertar imediatamente, né? E aí até um ponto interessante que na cena anterior, até quando ele tá com o Brian, que eles vão jogar squash, ele pergunta, né? Ah, você tava com a Julie, né? É verdade. E ele fala assim, e ele fala, a gente fica de vez em quando. E aí o Brian fala, né? A mulher da minha vida, tipo, eu sou apaixonado nela e você tipo, não tá nem aí. Uhum. E com a Sofia é a mesma coisa, né? Tipo, ele leva ela lá, a gente se conheceu hoje e ele fala pro David, né? Ah, cara, eu acho que ela é a mulher da minha vida e eu tô apaixonado e tal. Mas você vê que o David é o amigo dele, mas não tá nem aí, né? Uhum. Ele meio que, tu gosta dela, então eu vou ficar. É. Até a própria Sofia questiona isso, né? Pô, ele não é teu melhor amigo? Ah, mas ele tá escrevendo um romance sobre desilusão Ela fala, amorosa, não, então. ele é escritor sobre. Ele tá escrevendo um livro sobre decepções, então isso vai ser bom pra carreira dele. É horrível, Nesse né? nível, né? Nesse nível. Mas. E aí tá rolando a festa e a Julie tá escondida no quarto do David, e aí ele já viu uma red flagzinha ali, né? Uhum. Ele chega pra ela e fala assim: Você não foi convidada pra festa. Uhum. E ela fala: mas eu queria fazer uma surpresa e tal. Ele, tá, mas festa você tem que ser convidado. E, e aí ela acaba ficando lá, né? E aí rola a festa e o Brian vai embora, né? Ele tá meio bêbado, fala que vai embora. E a gente vê até a cena E, dele conversando com a Julie também, né? Ele troca uma ideia ali com ela, fica ali é, meio de arroz, né? porque o David começa a conversar com a Sofia e aí que eu falo que inveja do cara, né? Ele pode escolher entre Cameron Diaz e Penelope Cruz ali. Famoso, E famoso tanto faz. tanto faz. E aí os dois, né? O Brian e a Julie, meio que os esnobados, começam a conversar, mas não mostra pra gente, né, o que que eles falam. É. E aí o Brian vai embora e o David se prontifica a levar a Sofia pra casa. E aí ele conhece o apartamento dela, né? Bem simplesinho, totalmente diferente do dele. E... Mas ele se encanta, assim, ele vê a geladeira dela cheia de fotos e ela é bem artística, assim, né? Ela, tá- ela é uma artista, né? Acho que é pintora, que Bailarina. tá bailarina, isso, dançarina. Tava tentando a vida em Nova York. E aí é um dos primeiros momentos que a gente vê os diálogos. Eu te falei, cara, tem uma química ali muito forte entre os dois. Absurda mesmo. Porque você acredita que os dois estão apaixonados ali. E aí eles começam a conversar sobre várias coisas e com a simplicidade dela e aquele sotaquezinho, aquele inglês com sotaque espanhol, ele fica cantado. Fica É até, apaixonadinho ali. é até engraçado porque na vida real,
a Penélope Cruz ela se mudou aos 20 anos para Nova York para poder justamente estudar balé em inglês. Então, a personagem dela no filme A Sofia, na segunda versão, ela também tá ali para poder estudar balé em inglês, né? Ela também é atriz no filme, mas ela também tá ali para estudar. Então, ali tá imitando a vida dela, né, também. Usaram isso na composição também do personagem. E ela fala umas coisas pra ele que ele fica assim, cara, você tá totalmente certo. Ela fala que cada minuto que passa é uma chance de você fazer tudo diferente, né? Algo assim, você mudar a sua Isso. vida. E ele fica encantado com ela, assim, tenho que dizer, né? E, mas eles nem chegam a ficar, acho que eles dão um beijo só. E ela fala, ah, não, você tem que ir, você tem reunião. E... Mas assim, depois que ele sai, ela fica meio que comemorando, né? Que conheceu um cara Uhum. legal. E ele tá. Acho que é o momento mais feliz da vida dele ali. Depois que eles passam a noite, assim, viram a noite conversando, né? E até eles desenham, né? Um retrato um do outro. Eles, vamos fazer uma caricatura. Aí ela faz uma caricatura dele, né? Ele meio soberbo, assim, com várias mulheres do lado. E ele faz um desenho dela meio bem sensual, assim, né? Do rosto, o cabelo. E ela fica meio sem graça. Não, era pra fazer uma caricatura. Ele falou, mas eu te enxergo. E, e aí ele pega a caricatura dele e leva. E parece que ele tá, assim, confiante que ele vai conseguir fazer tudo na vida dele agora. Fica, Ele... você me ajudou de um jeito que você nem imagina. Não, agora ele realmente tá preocupado com a empresa, né? Ele fala, não, agora eu vou mudar. Ela inspirou isso nele, né? Acho que a primeira vez que ele se Exatamente. apaixona ali na vida dele foi pela Sofia. Antes ele não tinha se apaixonado por ninguém. Certamente. E exatamente o que você falou, ela inspirou ele a ser uma pessoa melhor. E aí ele sai e encontra a Julie, né? A Julie seguiu ele. E aí, mais uma vez, ele fica, né, com aquele red flagzinho. E ele falou, você tá me stalkeando, você tá me seguindo? E aí ela fala, não, só queria ver se tava tudo bem. E aí foi o grande erro dele, né? Ela, não, vem que eu te dou uma carona, sendo que o carro dele tava lá. É E porque aí ele entra no... ela dá a justificativa que, como você não me chamou, vamos fazer as pazes no aniversário, né? Vamos fazer as pazes aqui, vamos trocar ideia. E aí é justamente o que o Léo tá falando, tipo, essa red flag que ele vê toda hora, lá na cena do aniversário, ele, nessa conversa com a Sofia, ele fala, né, tipo, tem uma mulher aqui me perseguindo e tal, não sei o que já era a Julie, né? E ela fala, nossa, ela tá tão melancólica, né? Ela não tá feliz com o que tá acontecendo. Aí tu já vê que ali tem alguma coisa mais profunda que só uma tristeza, né, Léo? Não, e a grande frase da Sofia, né? Ela, acho que ela é a mulher mais triste que já segurou o Martini. Sim, sim. Ela tá Justamente, bebendo justamente. e tá com a cara assim, desolada, né? E aí, mais uma vez, esse diálogo dele com a Julie no carro também é ótimo, cara. Uhum. Pra ver que é a primeira vez que ela pergunta pra ele, né? O que é felicidade pra você? E ela Sim. responde, pra mim, é esse momento agora. Tipo, é estar com você. Isso é felicidade. E aí ele fica meio sem graça, né? Uhum. E... Só que aí tá aparentemente tudo bem. E do nada ela muda o tom, né? Ela começa a falar, por que que você contou pro Brian que a gente é... Que a gente é só uma amizade colorida, que a gente não tem nada? E nem foi ele que contou, né? Foi o Brian que falou isso pra ele lá no começo. E ele, tipo, desconversando, que ele até nesse sentido parecia ser, entre aspas, discreto, né? E aí ele, não, nada a ver, a gente só é amigo. Ele falou, não, eu nunca falei isso. E, e aí ela vai acusando ele de várias coisas, né? Tipo, você não me liga, eu sou apaixonado por você. E você não tá nem aí. E, enfim, aí ela começa a passar por todos os sinais vermelhos, acelerar o carro. E ele fala, não, não, para, vamos conversar, não sei o que, eu te amo. E ela joga o carro de cima de uma ponte, né? E ela acaba morrendo. E ele já fica desfigurado. Aí só aparece a batida, né? Não aparece mais nada. Uhum. Aí depois acho que volta pra ele conversando com o McCabe, né? Com o psicólogo.
E ele falando, ó, eu fiquei em coma 3 semanas. Aí ele fala, né, eu quebrei 4 ossos na mandíbula, braço, conta tudo que aconteceu. E aí já muda pra ele com a cara toda remexida, né? Exatamente. E aí a gente consegue ver, depois dessa conversa com o psiquiatra, né? Aí ele vai falando, não, porque durante esse período eu fiquei recluso, né? E aí, então ele, tipo, ele estava acostumado a ter aquela vida ali de riqueza, mas ele também se preocupava muito com o corpo, ele tinha muita vaidade. Aí tu imagina um cara que era apaixonado pelo próprio rosto, de repente se vê numa situação em que ele se encontra desfigurado, né? É o que o Léo falou, tipo, ele não conseguia andar porque ele ficou em coma 2 semanas e meia, e aí durante esse coma ele não pôde ser operado, então foi só aquela questão ali de emergência mesmo, não foi uma operação estética, né? Então ele quebrou a mandíbula, ele foi com o rosto desfigurado, ele quebrou o braço, então ele foi com várias sequelas ali. E aí ele, num, naquela loucura dele lá, que ele tava ficando transtornado, irado, né? Ele vai procurar os médicos. E aí ele tem um conselho de médicos ali, tipo, devia ter uns 10 médicos. Melhores médicos de Nova York, os melhores médicos do país. E aí os caras falam, a gente a gente só pôde fazer o que dava, você estava em coma, a gente não podia fazer nada. A gente tem a medicina mais avançada, mas o nosso limite é isso aqui, a gente não consegue fazer nada melhor que isso pra você. E ele, não, pra mim o Inclusive, dinheiro não é problema, né? inclusive eles falam que assim, a gente já ainda fez plástica, tipo, o rosto que ele tava ali já era mexido. Já tava, ele falou, você só conseguiu isso porque você é rico, porque você já tá, tipo, já tá com muito. Uhum. Isso, né? A gente já fez o que dava, tem mais o que fazer. E eles explicam lá tecnicamente por que que não dava pra fazer mais nada, né? Isso. E aí eles tentam explicar pro David e o David, tipo, não tá nem aí, não tá se importando. E aí ele fala assim, não, pra gente poder conversar com o médico, a gente tem que entender um pouco de técnica. E ele começa a jogar, tipo, termos técnicos só pra ele dizer que ele tava por dentro do assunto, só que ele não sabia. Aí os caras, não, pô, a gente não pode alterar isso porque você veio de uma cirurgia agora, e não sei o quê, mas dentro do possível que a gente pode te dar, a gente pode te dar essa prótese aqui. E aí quando a gente vê a máscara que a gente vai ver ali ao longo do filme inteiro, é a máscara que ele usa, e aí ele fala, não, essa aqui é uma prótese que você pode usar para poder ajudar na sua cicatrização, ajudar tanto fisicamente quanto psicologicamente, para poder você começar a se aceitar dentro do que você tá passando, né? Ele fala, cara, eu não quero saber, isso aqui pra mim é uma fantasia de Halloween. Tipo, eu não tô Não, nem aí. essa parte é engraçada, né? Porque o médico fala, não, a gente tem uma prótese facial aqui que ela vai. Teoricamente ela ajuda a regenerar a pele, né? Então ele usando ficaria um pouquinho melhor. Aí ele fica, né? Uma prótese, sério? Esse material aqui. Aí os médicos vão, é. Porque eu achei que isso daqui era uma máscara. É, não tô nem aí pra prótese, isso daqui é uma máscara. O Halloween, beleza, e os outros 364 dias do ano, né? Tipo, vira. E ele vai embora. Uma gourmetização, né? Isso aqui não é um cachorro quente, isso aqui é um sanduíche de não sei o que, né? Experiência. É uma experiência. É uma experiência. E aí a gente começa a ver mais um pouco do dia a dia dele, né? E aí ele tá vendo lá as passeatas e ele só indo dentro de casa. E aí, tipo, esquecendo-se do mundo e tal, mas aí ele começa a ver que aquilo ali não tem muito o que fugir. Ele tem que. É o que ele É tem que no momento e ele vai se jogar no ele trabalho, né? ele gostava de esbanjar, né, cara? Ele gostava de estar sempre na rua, fazendo alguma coisa, indo em festa. E ele começa a ficar só em casa porque ele tá com vergonha da cara dele, né? Sim, sim. E aí é o que a gente tá falando, tipo, aí ele começa a buscar um pouco do que talvez a Sofia tenha inspirado ele. E aí, já que ele não podia viver de aparência, ele começa a se jogar no trabalho. E ele começa a estudar ali os editoriais, ver o que ele poderia escolher e tal. E ele, tipo, tem uma cena lá que tá a sala dele lotada de papéis, que ele tava estudando justamente o conteúdo das revistas, né? E aí ele começa a estudar sobre estratégia. Não, se não tá vendendo, a gente pode trabalhar com uma outra linha. E aí ele começa a fazer parte das reuniões, que era o que ele não fazia antes, mas sem mostrar o rosto, né? Ele cria uma videochamada ali que ele tem a webcam lá na sala de reunião, mas ninguém o vê, né? Ele começa a ganhar confiança de volta, né?
Exatamente. Até que ele toma coragem pra encontrar a Sofia. Ele Isso. vai procurar ela, né, lá no estúdio de dança que ela treina. E, e ele vai com a máscara, né? E aí dá pra ver todas as outras dançarinas meio que olhando pra ele assim, saindo. E ele fala com ela, né? Ela meio emocionada, né? Que o primeiro encontro que eles tiveram foi mágico. Uhum. E depois ela falou que tentou visitar ele no hospital, só que não deixaram. Ele fala, né? Eu não queria que ninguém me visse do jeito que eu tava. E ainda tá com a máscara, né? Ele até fala. E aí, a gente devia sair qualquer dia. E ela, vamos, né? Não, ele fala assim que, tomei coragem hoje porque hoje meu cabelo tava bonito. É, mandando os papinhos furados dele, né? Exatamente. E acho que já vai já pra parte onde eles se encontram na boate, né? Uhum. Eles vão meio que um lugar escuro e ele vai com a máscara, sempre. E ele toma meio que um susto que O o Brian. Brian tá lá. E ele chega, o que que você tá fazendo aqui? Ninguém te chamou. Tudo seco, né? E aí ele fala, a Sofia me chamou. E aí até ele, não sei, ele tá meio áspero, né? Ele tá um pouquinho diferente do normal. Que ele não tá se sentindo bem, eu acho, naquele ambiente, né? Que normalmente ele era o rei, ninguém olhando pra ele. É, ele não E tá aí ele acostumado começa. com a rejeição, né? É isso que afeta ele ali. Tipo, ele tava acostumado que, tipo, qualquer mulher dava mole pra ele e agora ninguém tava mais olhando pra ele. E aí ele cria essa expectativa que seria um encontro só dele com a Sofia. Aí primeiro que já é quebrado quando ele vê o Brian. E meio que tipo assim, caraca, não vai ser um encontro romântico, já tô meio que sendo rejeitado pela Sofia. E o Brian fica, tira a máscara, tipo, mostra o teu rosto do jeito que tá mesmo, né? Tá mais estranho você de máscara do que você com o teu rosto normal. E ele fala que não consegue. E aí ele começa a beber, né? Uma tequila e uma cerveja, uma tequila e uma cerveja. E até ele, tipo, parabéns pra ele, o cara é forte, que ele tomou uns 5 de cada e continuou. Se sou eu, já tava deitado ali na rua. Mas, depois disso, né, ele fica totalmente bêbado e totalmente um, um idiota, né? Imbecil. Ele começa a falar um monte de coisa pros dois, né? Pra Sofia e pro David. Pro Brian, que não tem nada a ver, né? Ele meio que confronta o Brian, né? O que que você falou pra Julie no dia da minha festa? Você falou que a gente não tinha nada, que era só brincadeira, amizade colorida. E ele fala que não, né? Não, nunca falei nada. Mas tu vê que ele pensa, né? Ele fica sem graça. Ele sabe o que ele falou. Então, não falei nada. Isso aqui. E eu acho que ele não lembra, que ele tava bêbado também, você lembra? É, ele Na tava cheio de festa. uísque na mente, é. Então ele pode ter falado alguma coisa e não lembra. Que até o David fala, Porque, quando tu bebe Jack Daniels, tu fica um babaca. é. E, enfim, ele começa a falar um monte de barbaridade pros dois. E aí a Sofia decide ir embora. E eles estão meio que andando pra casa, né? Ela na frente, o Brian. E o David todo torto lá, né? Bêbado, cheio de sequela lá, meio se arrastando, indo atrás deles. E aí ela deixa os dois, né? Tá, tchau, a gente liga pra vocês. E o Brian dá meio que uma esculachada nele também, né? Fala que, cara, ela não tem nada a ver com o que aconteceu. Você não pode tratar as pessoas assim. Eu tô com saudade do David antigo. Não é porque tua cara mudou que você tem que mudar. E larga ele lá também, né? Uhum. E ele meio que cai bêbado na rua e acorda no dia seguinte com a Sofia, né? Sofia É. acordando ele. E aí a Sofia acorda e tu já. Caraca, que maneiro, né? Sofia tá dando uma segunda chance pra ele e tal. Ela tá ali, pô, acorda. Ó, mas é o seguinte, não vou te tratar igual mãe, não, entendeu? Tu se liga aí, porque
senão eu vou me apaixonar por outro cara. Aí ele, não, não, não. Eu vou mudar, eu vou mudar. Ela, não fica me pedindo desculpa não, só muda a tua atitude e vamos seguir daqui pra frente aqui que vai... As coisas vão mudar. E aí ele começa... Aí tu vê ele conversando com o médico, falando, não, e a gente era um casal maravilhoso, a gente se dava super bem, tal. E aí... É, a gente Os continua médicos nosso... ligam pra ele, né? Os médicos ligaram pra ele. Aí ele fala: Não, o médico tinha sido um babaca comigo. No dia seguinte ele me ligou como se fosse meu melhor amigo. David, descobri um novo lance. Fiz uma E aí, parceria aqui irmão? com. E aí, irmão, beleza, cara? Descobri um novo procedimento. Diretamente de Berlim, fiz uma amizade com um médico aqui, descobri que tem uma nova parada aí que tá rolando. E a gente pode dar certo. Aí ele não, logicamente, não pensa duas vezes, né? Vai lá, faz o procedimento, e aí tem uma cena engraçada que ele tá, tipo, na maca, super dopado, assim. Aí ele Começa a cantando, cantando pra caramba, doidão de anestesia. Aí o o... médico olhando, os dois médicos olhando pra ele, aí a voz dele é boa. ele canta bem. E aí a gente já corta pra uma outra cena, e ele já com a prótese, só que não é a mesma prótese que tinha sido dada pelos médicos anteriormente. E ela, tu vê que ela é toda. Tem várias seções na prótese dele ali. E aí a Sofia, tipo, vamos lá, hoje é o dia da consulta, é o dia pra você fazer a sua avaliação pra ver se deu tudo certo, tal, não sei o que. Ele, não, não, eu já desmarquei. Vamos pra outro lugar, tal, não sei o que. Vamos ficar aqui. Tá com medo de ver o resultado, né? Sim. Nossa. Ele tava postergando ali, tipo, não, hoje não, depois eu faço. E aí ela fica bolada, começa a falar um monte de coisa em espanhol pra ele ali. Aí ele, tipo, sem entender nada, fica assim. Aí ela vai, acalma tal. Aí vai trocando aquela ideia com ele ali de leve. Vai conquistando ele ali de novo, tal, não sei o que. Aí vai acalmando o coração dele. E aí ela começa a tirar pedacinho por pedacinho da prótese. Aí tu fala, opa, ali tinha uma cicatriz, já não tem mais. Aí ela vai tirando outro pedaço. E ele com aquela cara de assustado, tipo assim, que ela, ela não deixa transparecer o que ela tá vendo, né? Aí tu vê que ela começa a ficar emocionada, mas ele ainda cego ali de medo. E ela tira tudo, aí tu, caraca, tá tipo. Era o David Tá que era igual. antes. Tava igual a É antes. perfeito. E aí ela fica olhando pra ele e ele, tipo, e aí? É, dá pro gasto, tipo assim, né? Aí ela, não, não, deu tudo certo. Ele, caramba, tal, não sei o quê. E aí eles voltam pra aquele romance, aí tem as cenas dele na cama, com ela, trocando romance, ele, tipo, todo aquele relacionamento que ele tinha ali idealizado dela, ela super carinhosa, super romântica, ele também com ela, eles fazendo plano ali pro futuro, né, Léo? É a melhor fase, né, dele ali, eles dois namorando. Mas assim, de vez em quando ele tinha umas visões, né, de... Ele tava no banheiro e aí viu ele com o rosto desfigurado de novo. Sim, Ou ele tava com a Sofia e ele começava a ver a Julie, né, que tava morta. exatamente. Aí ele ficava assim, meio, pô, tô ficando maluco. E... Mas tudo dando certo a princípio, né? Até tem uma cena dessa que tu tá falando aí, que ele tá na cama com ela, né, ele se curtindo, não sei o quê, aí ela, tipo, vira ele, aí ele vê a Julie, né, até lá no começo, quando ele é acordado, tipo, ele tá sendo acordado ali pela Sofia, tipo, abre os olhos, tal, não sei o quê. Aí quando ele abre, a gente tem tipo, dois frames ali lá, buh! Aí é a Julie. Aí quando corta já é a Sofia de novo. Então a gente É, começa. Mas nessa aí. parte fica tocando entre as duas, né, direto. Exatamente. Mas até então tava tudo no bem, né? E aí ele começa. Aí a gente já tem outros flashbacks não, flash forward, que é pra frente, né? Que é com o médico ali, ele conversando. Ele fala. Aí ele começa de novo aquele velho questionamento, né? Pô, tava tudo não dando certo, então o que que é felicidade pra você? E aí ele tem aquele gatilho, pô, cara, faz outra pergunta, não me pergunta o que é felicidade pra É. mim, não. Tipo, que ele sabia que foi uma das últimas perguntas que a Julie tinha feito pra ele, né? E o médico fala, né, estava tudo certo, então por que que você está sendo acusado de homicídio? O que Uhum. aconteceu, né? E aí meio que o David fala que não aconteceu nada, mas o médico começa a fazer outras perguntas, né?
Que tem uma cena que o David tá no restaurante e vê um cara olhando pra ele. Quem é o cara no restaurante? Uhum. Então dá pra ver que o David tá com algumas memórias bloqueadas, né? Que ele não lembra exatamente o que aconteceu. E aí o filme vai avançando e, não sei, se meio que fazendo uma hipnose, alguma coisa assim, ele consegue lembrar, né? Desbloquear. E aparece foi realmente isso, né? Ele dorme com a Sofia, quando ele acorda, ele vê a Julie Uhum. e ele entra em parafuso ali, né? Ele começa a ficar Aí ele, paranoico, né? "O que tá fazendo aqui? Você não tinha morrido? E cadê a Sofia?" E ela fica, "Eu sou a Sofia, eu sou a Sofia." E ele, "Não, você não é a Sofia." É, tem uma hora que Aí começa ele a liga pra misturar, né? polícia. É a voz da Sofia no corpo da Julie, e depois volta a voz normal da Julie. Tu- Você que tá assistindo começa a ficar também na mesma expectativa que ele tá tendo ali, na mesma visão, né? Tipo, pô, é a voz da Penélope Cruz no corpo da Cameron Diaz, e depois é a voz da Cameron Diaz de verdade, e aí corta pra uns ângulos assim que é um close, tipo, pra criar justamente essa paranoia que tu tá tendo ali do personagem e você também, né? E, e aí ele amarra ela, né? Uhum. Chama a polícia e vai preso. Então, na verdade, ele não lembra, mas ele espancou ela, né? Isso. Que Quem depois aparece é o chegou advogado pra falar com ele. É. o advogado da firma fala assim, cara, acho que você tem que ver o que que você fez. Ele fala assim, não, ela tá morta, eu não fiz nada. E aparece ela com cheio de marca, né? De soco. Só que na verdade até a foto da. Ele mesmo na foto, que na teoria teria A que ser as Julie. fotos da Sofia, é a Julie, né? E aí o Brian vai confrontar ele, né? Fala assim, cara, o que você fez? Você tá maluco? Por que que você bateu nela? Isso não se faz. E ele fala, não, é a Julia, eu tô te falando. Ele falou, eu acabei de visitar a Sofia no hospital. Eu vi como é que tá a cara dela. Ele falou, você vai falar pra mim que a pessoa que você visitou no hospital é aquela que você levou na minha festa há não sei quantos dias atrás. Ele falou, sim, é ela. E aí o David meio que vai pra cima dele e o Brian fala, escuta isso porque é a última vez que a gente vai se falar. Tipo, vai se tratar, você tem algum problema. É porque ainda assim ele continua na paranoia dizendo que ele tá, tipo, mancomunado lá com a diretoria pra poder tirar o poder É, dele, né? Que ele era sócio majoritário, de não sei o quê. E até um sim. parênteses que não tem nada a ver, tipo, o advogado dele, cara, é o Rabicho, né? Do Harry Potter, né? Do Harry Potter, É. Enfim. sim. E aí tu já vê também que E a fotografia vai mudando, né? Que quando ele tá com a Sofia, tipo, depois que ele é acordado, né? Tipo, tudo tá coloridão, super saturado, com as cores mais quentes, assim, mais puxado pra amarelo e tal. E aí, conforme vai acontecendo essas coisas de psicose, a gente vai tendo a mesma fotografia que tem quando ele tá lá no interrogatório, que é algo tudo mais frio, mais escuro, mais cores mais puxadas para azul, meio sem saturação também. Então, tu vai vendo que tem essa mudança também na fotografia escolhida ali junto com o diretor e com o diretor de fotografia do filme também. Vai mudando tudo. E aí já chegando mais pra perto do fim do filme, né? A Sofia meio que perdoa ele. Ele vai Uhum. visitar e tá, tudo bem. E só que acontece de novo, né? Ele começa a enxergar a Julie e aí sufoca ela com o travesseiro ali, né? E aí ele conversando com o psiquiatra, ele fala, né? Eu fiz isso realmente, né? Eu matei ela. E, e aí ele acha que tá matando a Julie. Mas depois que ela já tá sem reação, ele tira o travesseiro e ele vê que realmente é a Sofia, né? É porque ele vê a pinta que ele admirava quando É, tava namorando com ela, né? A pinta no peito dela. e, e aí ele fica desolado, né? E não sabe meio o que fazer. E aí o psicólogo meio que leva ele, né? Que ele vai. Você assinou algum contrato? Vai lembrando de algumas coisas assim que ele tinha bloqueado, né? Uhum.
que é extensão de vida? Se assinou algum contrato? Quem é o cara do restaurante? E eles meio que conhecem lá, né, a empresa que meio que congela as pessoas, né, É porque antes durante... ele. Antes, quando ele sai da cadeia, ele vai beber num bar, né? E aí ele encontra esse cara aí, que é o cara que o Léo tá falando do contrato. E aí já começa a ter alguma coisa estranha que a gente começa a ver, porque ele fala assim, cara, você tem que saber se controlar. Tipo, se você decidir o que você quiser fazer nesse mundo aqui, você consegue. Ele, tá, com certeza eu consigo sim. Ele, não, é sério. Tipo, se você quiser que todas as pessoas aqui do bar fiquem caladas, você vai conseguir. E aí ele fala, tá bom, então eu quero que todo mundo fique calado. Aí todo mundo fica calado. Aí tu, o que tá acontecendo, né? E aí quando corta pra cadeia aí, que é o que o Lau tá falando, que aí ele fala, tipo, cara, quem é esse cara que você tá falando que você assinou o contrato, não sei o que? Ele, cara, eu não lembro, não faço ideia. E aí ele de repente vê na TV lá, depois que o guarda vai embora, que o médico vai embora também, que fala, você tá só contando mentira aqui, não tá querendo contar a verdade. E ele vê na TV um programa que ele viu no primeiro encontro com a Sofia, que era a história de um médico. Ele conseguiu congelar um cachorro e depois trazer ele de volta à vida. E aí ele fala, aí ele, no comercial é o médico que ele conversou no bar, né, Léo? É o cachorro caiu no lago lá, que ficou congelado, né? O dono achou 3 dias depois, tipo, num bloco de gelo, eles conseguiram, sei lá, degelar ele e ele voltou à vida, né? Ele continuou vivendo normal. E aí ele começou a pesquisar sobre isso, e aí aparece meio. Aí já é o plot twist do filme, né? Uhum. Ele tem uma empresa que congela as pessoas depois disso, né? Meio que começaram a investir mais nessa tecnologia. E pessoas que têm doença terminal ou que estão esperando cura para alguma coisa, ficam congeladas durante anos até conseguirem achar alguma coisa ali para curar ele, né? Uhum. E, e tem uma opção que é o sonho lúcido, que eles continuam meio que vivendo a vida deles para eles terem, sei lá, alguma coisa para fazer, não ficar só congelado, né, para sempre. E Então eles eles meio que que vão escolhem o reviver. roteiro, né? Eles escolhem onde começa e eles vão meio que ter aquela idade ali para sempre, né? Vão viver a vida do jeito que eles quiserem. E ele fala, né, mas e se o sonho virar um pesadelo? E se der alguma coisa errada? Aí eles falam, aí a gente entra com o suporte de TI, né? Tech suporte, você vai meio que resetar. E aí justamente o E suporte que a gente fala é o cara que ele encontrava no bar. Tipo, o cara tava ali que ele até explica que eles tinham o controle, eles ficavam analisando o que as pessoas estavam sonhando, né? E aí o suporte técnico era justamente esse cara aí do bar. na verdade, o que aconteceu com ele foi que deu um problema, né? O subconsciente do David meio que tomou controle da realidade que ele estava vivendo. E ele, na verdade, se sentia mal pela Julie, né? Que ela se matou. E ele, né, não foi muito legal com ela. Então ele se sentia mal por isso e tentava meio que projetar, tentava fazer diferente com a Sofia, né? Uhum. E então era isso que ele estava vivendo, na verdade. E aí o cara começa a falar todas as referências, né? Aquele quadro que você tem, o McCabe, o médico, era uma figura paterna para você, porque seu pai sempre foi distante. E aí quando você viu o filme, você projetou isso nele, né? Você viu na infância. E aí você assistiu quando era criança, você era tal pessoa. As roupas aí aparece o quadro que ele tinha em casa, né? E alguém que estava se vestindo parecido. E o disco lá do Bob Dylan, né? Que ele meio que replicou. Então, todas as coisas que ele tinha quando criança, ele estava projetando, né, nesse sonho lúcido dele. Até E a que na forma do romance era baseada num filme que ele tinha visto, um filme francês. E aí ele gostava isso. da relação dos personagens principais e a relação que ele tem com a Sofia é baseada nisso. Porque ele só teve um encontro com a Sofia. Como é que ele ia conseguir proporcionar tudo isso, né? Então ele se baseou num romance de um filme que ele viu, né? Dos personagens. E até aí tinha alguma atriz que ele gostava que dançava, então a Sofia também era dançarina, né?
Então tem várias coisinhas assim que ele foi juntando pra construir, né, a realidade dele. E, e aí ele fica meio em choque, sim, né, não sabe se é verdade ou não, se ele tá maluco. Ele fala, e o que que aconteceu na minha vida real, então? Cara, você quer realmente saber? Aí ele fala que sim. Aí ele diz que, na verdade, quando ele dormiu na rua lá, bêbado, né, depois de que os dois abandonaram ele, ele acordou sozinho e nunca mais viu a Sofia, Uhum. porque ele só tinha um encontro, tipo, ele não era nada pra ela. É, ele meio que tomou o controle da empresa, né, conseguiu ficar lá, ele estava bem sucedido, mas ele não aguentou a angústia de... Falar mais com a Sofia. E se matou, né? Tomou um monte de remédio lá e morreu. Aí que ele sempre fala, então teve alguma morte, mas não foi a Sofia, né? Ele não matou ninguém, ele se matou. É porque, no caso, quando ele conheceu a empresa lá, ele sabia que ele teria que morrer pra poder ser congelado, né? Então, ele, através lá do protocolo dele, ele se mata pra poder passar pra poder fazer parte do projeto, né? E aí o cara explica E pra ele, então, qual é a parte, né, que dividiu a vida real do sonho. Aí ele fala justamente a parte que você escolheu pra fazer a emenda é quando você foi acordado. A parte dali tudo pra frente era apenas um sonho, né? o ponto de partida foi ali, né? A boate, depois que ele foi abandonado, na vida real ele acordou sozinho e no sonho a Sofia acordou ele e eles começaram a viver juntos, né? Tanto é que aquele céu E lá que a gente vê na cena quando ele é acordado é o céu baseado no quadro lá do Monet, né? Que é aquele céu todo coloridão, um céu de baunilha, né? o Vanilla Vanilla Sky. Sky. E aí o cara explica pra ele, né? Você já tá nisso há 150 anos. E, e aí ele explica, né, que você morreu, o Brian fez um funeral pra você, ele era um amigo de verdade. E aí conta do advogado, o advogado fez isso, isso, isso. A Sofia E aí apareceu ele no dá o funeral, né? é, e ela também, né, se sentiu culpada e tal. E aí ele dá a opção pra ele, você quer, a gente pode resetar o sonho, você começa tudo de novo, E não vai se ou você lembrar de pode voltar, nada. você pode voltar para sua vida real. Você vai, só que assim, eu devo te falar que isso foi muito caro, você não tem mais quase nenhum dinheiro. E o mundo tá totalmente diferente, né? Não tem Sofia, não tem nada. E ele fala assim: ah, não, eu quero viver a vida de verdade. Uhum. E ele decide voltar para a realidade, né? Ele fala assim, E qual que é o teu último desejo, né? Que tem pessoa tem pessoas te observando, né? Aí, porque ele já começa a ter ciência, né? Que o mundo ali é controlado pela mente dele. Ele fala, se eu quiser chamar o McCabe aqui de volta. Aí o McCabe aparece. Aí ele, não, agora eu vou querer voltar pra vida real. Mas, tipo, o último desejo dele é ver a Sofia, né? E aí ele consegue ver um amigo assim de longe, aí o amigo dá um oi pra ele. E aí é o que o Léo falou, tipo, os diálogos são bizarros, assim, de bons. E aí ele encontra a Sofia, ele sabe que não é a Sofia, aquilo ali é uma projeção da mente dele. E aí ele fala assim: você tá morta, eu tô congelado, mas eu ainda te amo. Aí, pô, essa frase também é bizarra, né? tem. E aí ele fala, né, como é que eu acordo? O que que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que acreditar, né? Tipo, vai, voa, né? Salto da E fé ele, ali, né? ah, E ele pra tinha fé. medo de altura, né? Aquilo ali é tipo, é como se ele Na estivesse verdade, vencendo. na verdade, o jeito que você escolheu pra meio que parar e voltar à realidade é encarar o seu medo. Então, que era a altura, né? Uhum. Ele tem que se jogar do prédio, basicamente. E é o que ele faz. E é E aí muito. a volta, né? Open your eyes. E termina o filme. Fechando o ciclo ali, né? E é muito disso que o Léo falou, tipo, ali era a projeção da fantasia dele, né?
Ele estava acostumado com um mundo maravilhoso, que ele tinha tudo nas mãos dele. Então, ele era um cara bonito, ele era rico, ele conseguia fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. E depois do acidente, ele perdeu tudo. Então, era um cara que era super vaidoso, playboy, mimado. E aí, depois do acidente, ele se vê num mundo totalmente diferente, que ele tinha parte disso, mas não era o mundo completo. Então, ele vai para esse sonho lúcido aí para poder ter essa fuga da realidade dele ali, uma fuga do que ele já não tinha mais. E ele cria toda essa fantasia do amor perfeito, da vida perfeita e tal. E aí tu vê que esses glitches que ele tem do subconsciente, era o subconsciente tentando fazer com que ele realmente enfrentasse os problemas de frente. Ele tava tentando, tipo, era uma fuga, né? E aí, só com esses problemas que foram os glitches da Julie aparecendo, todas essas questões que ele enfrentou aí durante essa parte que a gente vê ali do meio pra frente do filme, é justamente o subconsciente obrigando ele a encarar os problemas, porque, tipo, a vida da gente não é perfeita, né, Léo? A vida da gente tem alto, tem baixo, e ele queria viver num mundo cor-de-rosa, perfeito ali. Ele não conseguiu superar, acho que a perda da Julie, ele se sentia culpado, e a cara dele desfigurada, né? Tanto que Sim. eles falam que 150 anos depois agora a gente consegue consertar seu rosto. Uhum. E aí ele decide voltar pra consertar e conseguir viver, senão provavelmente ele continuaria ali, né? Sim. Mas é o que tu falou, tipo, ele viu que ali ele também era parte do problema. Tipo, foi a Julie que causou tudo isso. Tipo, foram as pequenas escolhas, que ele até fala também, né? Tipo, são consequências, David. As pequenas escolhas. Tipo, talvez se ele não tivesse sido um babaca com a Julie lá atrás, ela também não tivesse criado essa expectativa nele. Porque ele ficava cozinhando ela, tipo, você é quase minha Sim, esposa, não sei o quê. E aí criava essa fantasia na cabeça dela, que pra ela fazia sentido, mas ele que inventava essa coisa na cabeça dela. Então, se ele também não tivesse sido vacilão lá atrás, tal, aí não teria causado essa coisa na cabeça dela, e aí não teria. Se ele também não tivesse entrado no carro, aí a gente começa a entrar nesse monte de e se, né? É quase o outro filme que a gente fez também, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. São vários e sis, né? exatamente. E assim, então, filme surpreendente, né, cara? Assim, um dos melhores que eu assisti nos últimos tempos. E, eu achei o final, assim, eu não sabia o que ia acontecer. Uhum. Fui levado e achei bom desfecho. Eu também. Eu não tava suspeitando, não. A gente suspeita depois que, tipo, caraca, como é que eu não. A gente já se reassistiu pra fazer o programa, né? A gente já sabe, mas, tipo, se tu assistir a primeira vez, eu não desconfiei também, não. Primeira vez que eu assisti, não. E aí você começa a voltar lá no início do filme, você tem as dicas lá que então dá pra você perceber, né, depois que você sabe o que acontece. Até porque, inclusive, é bem estranho, né? E quando ele é abandonado lá e ela acorda ele, tipo, não sei que isso ia acontecer, né? E o médico ia. A gente agora vai conseguir consertar a sua cara do nada. Falar, bem estranho isso, realmente, né? Só podia ser imaginação. A sequência Mas, ali dos fatos também é o que o Lau tá falando, tipo, não faz sentido, né? Mas às vezes quando a gente tá assistindo, a gente não percebe. Tipo, muda muita coisa. Agora que a gente já sabe o que acontece, aí tu vê como é que muda, né? O cenário das coisas todas. Realmente. E é isso, Léo. Qual foi o seu veredito final aí? Qual que é a tua nota desse filme aí? só antes da nota, Hum, destacar mais uma vez trilha sonora. assim. Cameron Crowe foi editor da revista Rolling Stone, né? Então, assim como o Scorsese que a gente comentou semana passada, a De maioria dos rock, né? filmes dele tem várias músicas muito boas. O Vanilla Sky já começa assim, primeira cena, já toca um Radiohead e tem Peter Gabriel, Chica Bambata, Jeff Buckley, R.E.M., Bob Dylan, mas John Coltrane, U2, Beach Boys.
Então, assim, pra quem gosta de rock aí clássico, prato cheio. Prato cheio. Inclusive, e Paul McCartney fez a canção original, né? Que até concorreu ao Oscar. O tema, né? O tema do filme deles. E se chama Vanilla Sky, que é uma boa música, inclusive. Mas imagina, só de você ter a honra de ter Paul McCartney escrevendo a música pro seu filme, né? Bom demais, né? E, e a Penélope Cruz foi. Também concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? Não venceu, mas também, assim, o filme foi bem premiado na época. Sim, sim. O orçamento foi de 68 milhões e a bilheteria foi de mais de 200, assim, então, sucesso Esperou de muito. público filmado. Até agora tu E falando isso. do. Oi, pode falar, não. Não, pode. Que agora tu falou do Paul McCartney. Pô, tem até um diálogo lá deles também, né? Falando, tipo, qual o Beatle favorito deles também. Aí, tipo, o meu é o Paul. Ah, o meu era o John, agora é o Paul. Eu sou o George. Falou, agora eu lembrei disso também. Mas continue, continue. Bom, isso posto, minha nota será 5. Que isso, meu garoto? E fica registrado aqui, primeiro 5 do Real. 5 de 5. Aí. Assim, surpreendente, inteligente, ótimos diálogos, ótima música, boas atuações, então fica meu 5 aí, pra você. Também concordo aí com tudo que tu falou, tipo, fotografia, diálogos, as próprias atuações também, tipo, a gente tá recheado ali de atores ótimos, tipo, peso mesmo ali, todos, tipo, do cara que é o principal o coadjuvante, todos maravilhosos ali. E o que o Léo falou também da questão da trilha sonora, que também tem ótimos eles também, então também não tem como deixar de dar um 5, né? Então, meu já é o oitavo 5 aí, quase quase. Mas é um ótimo filme mesmo, diferente ali do que a gente está acostumado. Tem o romance, mas tem a ficção, então há uma mistura de gêneros, fugindo ali do, do, do cotidiano, digamos assim, né? Tipo, a gente vem de uma época ali que era muita comédia romântica, então que era praticamente. Eu gosto de comédia romântica, mas era praticamente ali a mesma formulinha, né? Tipo, o cara conhece a mulher conhece o cara e se gostam, tem um primeiro conflito, e aí o terceiro ato é a resolução desse conflito, os dois terminam bem. E a gente tá acostumado com essa formulazinha ali, a gente vê que tem um pouco disso, tem um pouco do romance, também, mas tem outras questões de plano de fundo. E aí tu é surpreendido pelo final, que é o plot que o Léo falou, de ser uma ficção. Tudo que tu viu até agora, nada era verdade. Aí tu fala, cara, como assim? Nada era verdade. E aí isso te surpreende. Então, é um filme que eu gostei bastante também. Então, minha nota é um 5. Sim, você resumiu bem. Né? É, fórmula diferente e passa rápido assim, né? Uhum. Cansa o filme. Você assiste, acho que tem 2 horas e pouquinho, 2 horas e 20. Acho que passa rápido e termina, você fica assim, o que que aconteceu, né? Você fica meio impactado assim, querendo assistir de novo, pelo menos comigo. Não, também. É um filme que eu assistiria novamente aí. Porque, assim, e tu assistindo, dependendo da época da tua vida ali, do momento, da tua maturidade, tu vai tendo insights ali que serve pra você mesmo, cara. Tipo, as consequências das coisas, das escolhas que você faz, da tua relação você com os outros, como isso é influenciado também no teu futuro. Então, o que que é felicidade pra você, que é recorrente desde o primeiro, no começo do filme ali, no meio do filme fala disso, no final fala disso. E aí fala de outras questões da vida, o que que é o doce sem o amargo. Se você. A tua vida só tem coisa boa, aí às vezes acaba. É o que o personagem no começo não dá valor. Tipo, mas no começo eles quase morrem. E aí ele com o Brian, ele fala: Não, cara, tua vida foi bem vivida. Tu vivia um sonho. Não tinha vida perfeita, mas ele não tinha noção disso. E aí o Brian, que era um cara que era o escritor ali da agência dele, ali da revista dele, que dava mais valor porque não tinha a vida que ele tinha. E aí ele sempre traz isso, pô, o que que é o doce sem o amargo? Então, são coisas que a vida, tipo, a gente passa por coisas batidas que a gente tem com outros, com os outros, e a gente não dá valor, e a gente quando perde, pô, caraca, era tão bom.
que eu tinha. Então, são várias reflexões que o filme faz, pô, e traz pra O gente. Brian, o Brian é o cara pé no chão, né? Ele fala que ele consegue saborear melhor as conquistas porque ele sofre bastante. Uhum, Ele sabe que, caramba, isso daqui é muito maneiro. uhum. Enquanto que o David é tudo meio que uma linha reta, né? Tudo é sempre bom. Então pra ele já virou normal. É. Vira o blasé, né? É igual o cara, tipo, o cara que mora em frente à praia, às vezes não liga pra praia. Aí quem mora longe, caraca, a praia é linda demais. É como se fosse uma analogia disso, né? Exatamente. Então é Falamos isso. bastante hoje. O programa hoje foi bom demais, rendeu. Então é isso, gente. Então se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Vai lá no Spotify também, ouve a gente, escuta a gente. Favorita o nosso podcast lá no Spotify também. E como o Léo sempre fala, deixa o seu comentário aqui, né, Léo? Comentário, o que você achou do filme? Se concorda com a gente ou não. Mas assistam que vale a pena. Exatamente. Então é isso, Léo. Obrigado aí, tamo junto e até o próximo programa. Valeu, Léo. É.